Bom dia. Para a gente ganhar tempo, eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você luta contra o pecado? Ou sou só eu? Você às vezes se sente um tanto desmotivado, se perguntando: por que eu preciso continuar lutando contra o pecado? A passagem que a gente vai estudar, ela nos mostra como Deus nos motiva a lutar contra o pecado. A gente faz isso olhando para o alvo. Por isso, eu quero ler com vocês. Na verdade, a gente vai ler um pouquinho antes para a gente ter um pouquinho de contexto. Então, eu quero que vocês me acompanhem aí. A partir do capítulo 11, dá uma olhada aí no meio do versículo 35. Eu vou ler na NVI, você acompanha na versão que você tem aí. Então, Hebreus 11, a partir na metade aí do versículo 35, dá uma olhada. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não desista, continue correndo para o alvo. Se eu puder resumir a mensagem de hoje, vai ser nessa frase aqui: não desista, continue correndo para o alvo. E esse é um tema importante da vida cristã. Agora, uma coisa extremamente importante é o iniciar da vida cristã. Outra coisa que também é extremamente importante é o perseverar na vida cristã de forma excelente até o fim. Quando alguém pergunta para você, quando é que você entendeu e creu no Evangelho? Geralmente, quando essa pergunta é feita para mim, eu pensava naquele dia quando eu fui convertido a Jesus, quando eu fui convencido do pecado, quando eu entendi a minha condição de pecador perdido diante de um Deus santo. O momento em que Ele me achou e pela graça do Espírito Santo, na morte e na ressurreição de Jesus, eu fui salvo. Eu geralmente pensava nesse dia, quando eu tinha lá 5 anos, e pela graça de Deus, através da exposição do Evangelho, o meu pai, quando explicou o Evangelho para mim, eu fui convencido pelo Senhor do meu pecado. Geralmente, quando eu penso, a respeito do Evangelho, eu pensava naquele dia. E aí depois eu esquecia, eu achava que o Evangelho já tinha servido para mim lá atrás. E eu deixava a minha vida seguir. Agora, isso é apenas o começo da conversão. A partir desse dia, nós precisamos viver a vida de Cristo. Como a gente cantou, pois o nosso eu, o nosso velho homem, ele foi crucificado na cruz, se você já foi salvo por Cristo.
Então, a partir desse dia, se esse dia já chegou na sua vida, se ele já aconteceu na sua vida, nós precisamos correr a longa maratona da vida cristã, exercitando a nossa santificação no poder do Espírito Santo. E se o novo nascimento ele é um milagre, a santificação, a ideia de perseverar até o fim da vida, também é um milagre. Porque a mesma graça que nos salva é a graça que santifica e nos guarda até o fim, já dizia o meu professor Helder Cardim. Agora, como continuar? Como continuar correndo a corrida da vida cristã, olhando para Deus, quando a minha vida parece tão nebulosa? As nuvens da minha vida, elas estão escuras. Eu creio que todos nós que somos cristãos, que já nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo, inúmeras vezes sentimos momentos de desencorajamento, decepções, tristezas, nos sentimos fracos, às vezes cansados espiritualmente ou emocionalmente falando. Satanás, ele nos tenta constantemente, dizendo que a nossa fé é vã. A nossa vida de serviço a Deus, ela é inútil. Várias vezes comigo já aconteceu o seguinte: para que eu preciso lutar contra a tentação? Muitas vezes eu perco. Aliás, a maioria das vezes eu perco. Por que eu preciso lutar? Eu creio que, como eu, talvez você se sinta como Asaf. Asaf, ele disse o seguinte, no Salmo 73, 13. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Como que a gente persevera na corrida da vida cristã quando o nosso anseio, nosso desejo por santidade falha? A resposta ela é profunda, mas ela também é extremamente simples. Nós perseveramos como Cristo perseverou. Aquilo que nós vimos aqui na introdução do culto, que o irmão Augusto sabiamente nos conduziu em Isaías 53. Nós aprendemos do próprio Cristo, porque ele perseverou até o fim. E é isso que esse texto de Hebreus 12, os versículos 1 e 2 nos ensina. E a minha oração é que nesse texto nós sejamos encorajados a correr para o alvo sem desistir. Para isso, nós vamos observar aqui 3 aspectos que o texto nos apresenta sobre essa corrida. Eu vou colocar eles na tela, caso você esteja anotando. O primeiro é a missão. Então, o que nós devemos fazer? A segunda coisa vai ser a maneira como nós corremos. E o ponto 3, as motivações, o que nos faz continuar correndo. E eu vou colocar tudo isso na tela para ficar mais fácil. Então, primeira coisa aí, a missão. O que nós devemos fazer? O autor de Hebreus aqui, ele ministrava para judeus cristãos por volta do ano 68 aí da era cristã, pouco antes dos romanos destruírem Jerusalém e o templo de Jerusalém. E o livro de Hebreus, se você não está muito familiarizado, ele é uma compilação aí de 2 ou 3 sermões que foram escritos para esses judeus serem encorajados, porque eles estavam, de fato, vivendo dias difíceis. Os judeus que rejeitaram a Jesus, eles estavam perseguindo os judeus que creram em Jesus. Eles diziam o seguinte: volta para o judaísmo. Para que serve essa sua nova religião aí, o cristianismo? Os seus cultos de adoração, eles são extremamente chatos. Só tem um homem aqui atrás do púlpito falando. Não tem aquele drama dos sacrifícios sangrentos, aquela coisa bonita do templo, aqueles sacerdotes vestidos de maneira bonita, com aquelas roupas todas chiques.
O seu templo é um prédio. Naquele tempo não era nem um prédio, eles se reuniam em casas, porque o esquema da ditadura do Império Romano não permitia que os cristãos tivessem o máximo que eles tinham, tentar talvez adorar a Deus numa sinagoga, mas comparado com o templo não era nada. E eles eram zombados por causa disso. Muitas vezes, se um judeu, por exemplo, um judeu cristão fosse disputar uma vaga de emprego com um judeu não cristão, quem ganhava era o judeu não cristão. Isso era perseguição. Homens naquela época que pregavam, como pastores hoje fazem, eles eram perseguidos, eles eram presos e tantas outras coisas aconteciam. Então, diante de tudo isso, a impressão que nos dá é que os judeus cristãos, os judeus convertidos do primeiro século, eles andavam desencorajados. Alguns eram tentados a abandonar a fé que eles tinham acabado de abraçar. Mas isso não difere muito do que nós temos hoje. Muitos cristãos estão desencorajados hoje em dia. Cristãos com profundas raízes, inclusive reformados, tentados a voltar, por exemplo, ao catolicismo romano, com toda a superstição que o catolicismo tem. Por isso, o autor aqui da carta de Hebreus, ele quer encorajar esses cristãos, dizendo, não creiam nesses judeus que negam a Cristo. O seu culto, ele não é chato. Na verdade, vocês têm muito mais do que os judeus do Antigo Testamento tinham. Vocês têm um sumo sacerdote que é muito melhor. O seu sumo sacerdote é Cristo. Para quem os sumos sacerdotes do Antigo Testamento apontavam. Arão, Melquisedeque, eles apontavam para Cristo. O seu sumo sacerdote, ele está nos céus, acima dos anjos. Esses que cantam como a gente cantou hoje. Ele é o Filho de Deus. E é para ele que os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, além de apontar, eles aguardavam ansiosamente. Porque ele é o Messias. Então não se sintam desencorajados, mesmo em meio à perseguição. Isso aqui que eu acabei de falar é um resumo dos 9 primeiros capítulos de Hebreus. E aí nos últimos 4 capítulos de Hebreus, o autor basicamente vai dizer o seguinte: continuem a correr, sigam em frente, jamais desistam, corram para o alvo, perseverem. E note que essa palavra perseverar, se você olhar para o texto, ela vai aparecer tanto no versículo 1, quanto no versículo 2, quanto no versículo 3. Talvez na sua versão esteja suportar, perseverar, suportar. Essa é a missão, continuar correndo, prosseguir para o alvo. Essa palavra suportar ou perseverar no dicionário significa o seguinte: continuar mesmo em meio à dor ou sofrimento, continuar sem desistir, continuar com paciência. Essa é a nossa missão. Agora, note que nos versículos 1 e 2, o autor ele pinta um quadro para a gente aí, ó, a figura daqueles grandes estádios, né? Como o Coliseu. Ele pinta cristãos como aqueles corredores gregos que eles corriam uma longa maratona. Eles não sprintavam, né? Não era uma corrida de 100 metros. Aliás, naquela época, a corrida que eles corriam era uma corrida que acontecia por horas, aliás, mais longa do que a maratona que a gente tem hoje, que é uma corrida já cansativa, né? De 42 quilômetros. Naquela época, a ideia era percorrer a maior distância possível que você poderia correr com um bastão na mão. E aí, assim que você não conseguisse mais correr, você passava o bastão para o seu próximo. E essa corrida durava dias. O autor de Hebreus está dizendo, a vida cristã é assim. É essa longa maratona. Nós precisamos corrê-la num ritmo, num pace contínuo. Não é para você dar um sprint, cansar e morrer. Não. É para você continuar e perseverar sem desistir. Agora, como é que a gente faz isso? Uma das coisas que a gente enfatiza aqui, por exemplo, desse púlpito,
São as famosas disciplinas espirituais, ou como outros chamam, os meios de graça. Nada mais é do que você se dedicar à leitura das palavras do próprio Deus, diariamente. Você ouvir a Deus na sua palavra, estudando a Bíblia, orando, fazendo isso diariamente, não só de domingo. Também, uma outra forma da gente fazer isso é o que nós estamos fazendo hoje, nos reunindo como igreja, como irmãos em Cristo, no dia do Senhor. Mas não só no domingo. Os momentos em que a semana nos proporciona de nós nos encorajarmos mutuamente. Talvez você se encontrar com outro irmão, uma outra irmã, para almoçar, talvez tomar um café e conversar, encorajar um ao outro. É o que a Bíblia chama de discipulado. Uma outra maneira é você ler bons livros, livros cristãos, que vão te encorajar a correr essa corrida da vida cristã, para que a gente viva de maneira oposta a esse mundo, ainda que neste mundo. Nós somos encorajados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus que age em nós. Por isso, quando você levantar da cama desencorajado, talvez desmotivado, seja interessante você, talvez até escrever uma oração para você se lembrar, algo do tipo assim: Senhor, me ajude a perseverar na fé hoje, mesmo que eu seja perseguido por aquele chefe chato, ou por aquele colega de trabalho que hostiliza a minha fé. Senhor, me ajude a depositar a minha confiança no Teu poder, não naquilo que eu consigo fazer. Senhor, me ajuda a ter a mesma postura que Jó, que disse: ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Senhor, me ajude a confiar em Ti como meu melhor amigo, como meu Pai, como meu Salvador, mesmo que o Senhor envie provações e pareça que o Senhor esteja contra mim. Essa é a missão. Agora, como a gente faz isso? Como que a gente continua a correr a corrida da vida cristã até o fim, correndo para o alvo? Então, segunda coisa aí, a maneira com que a gente corre. O texto, ele mostra duas maneiras da gente fazer isso. Uma em relação aqui ao pecado e outra em relação ao olhar para Cristo. Olha só o final do versículo 1, presta atenção. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa é a maneira de correr em relação ao pecado. Como é que a gente faz isso? A gente coloca de lado o pecado. A gente deixa o pecado de lado. Assim como os corredores, eu não sei se você já viu o atletismo, você gosta de assistir. Quando esses corredores eles entram no estádio, você já reparou que eles entram com uma bolsa enorme, cheio de coisa? Ali vai ter tudo, vai ter suplemento, vai ter tênis, vai ter chinelo, outra muda de roupa, agasalho, tem um monte de coisa ali. Tá? Agora, quando eles entram na pista, eles não têm mais nada que atrapalhe eles de correr a corrida deles. Nada, eles deixaram tudo de lado. Da mesma maneira, você e eu temos que deixar tudo de lado para, como cristãos, correr essa corrida, deixando o pecado de lado. Agora, no que diz respeito ao pecado, no versículo 1, existem 3 posições básicas. Olha só, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então, quais são essas 3 aí? O que é esse pecado? Tem alguns teólogos que vão dizer que é o pecado imperdoável, né? A ideia de você não crer em Cristo, a incredulidade, e por isso você não consegue correr a vida cristã, porque você não crê em Cristo. Outra linha de interpretação vai dizer que esse pecado é aquilo que nos aflige mais, né? Os nossos pecados de estimação, aqueles com os quais nós lutamos a vida inteira. Para alguns é avareza, para alguns é fofoca, outros gula. Sim, gula é pecado, tá? Mentira, talvez imoralidade e assim por diante.
Mas tem uma terceira linha de interpretação que entende que pecado aqui nesse texto é tudo que se refere ao pecado de um modo geral, né? Então, tudo que é contrário aí ao caráter de Deus deve ser confessado, deve ser abandonado, deve ser deixado de lado. O fato é que nós não devemos deixar nenhum espaço para o pecado em nossas vidas. O puritano John Bunyan, ele falava isso, a gente tem que fechar a porta da nossa vida para o pecado. Ele fez isso pensando naquilo que Paulo fala em Romanos 6,14, né? O pecado não é mais nosso mestre. O pecado não deve ter domínio sobre a nossa vida. Quem que é o nosso mestre? Cristo. Percebe como é que é completamente oposto? A nossa velha natureza humana, ela foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e nós deixássemos de ser escravos do pecado. Como Agostinho falou, em Cristo nós podemos não pecar. Sem Cristo nós não podemos não pecar. Mas agora em Cristo nós temos essa possibilidade. Porque quando a gente morreu com Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado. Isso me lembra Gênesis 3, você lembra da cena? Gênesis 3, a serpente conversando com Eva, ela tem aquele discurso completamente bajulador para com a mulher, e ela engana a Eva, elevando Eva ao lugar de escolha, quase que como Deus. E aí, no versículo 6, se você olhar em Gênesis 3:6, você vê que ela come e dá o fruto para o marido. E a nossa percepção às vezes é equivocada, principalmente por conta das traduções, porque a gente pensa que Adão estava longe, né? Que ela comeu o fruto e falou, Adão, vem cá, ó, eu comi e tal. Não. Se você olha para o texto original no hebraico, você vai perceber que Adão estava do lado dela. O que significa que Adão foi um banana, porque era ele o responsável por falar para Satanás, Satanás, ou serpente, sei lá do que ele ia chamar aquele bicho, o encarregado aqui sou eu, se você quiser falar qualquer coisa, você fala comigo, porque Deus deu a ordem para mim, Eva não tinha nem sido feita ainda, eu sou responsável aqui. E outra, isso aí que você está falando para minha esposa, isso aí não procede não. Deus é santo, Deus é bom e tudo que Ele criou é bom e nós vivemos num paraíso e você está querendo nos enganar. Sai daqui, arreda, Satanás. Esse tem que ser o nosso discurso para com o pecado. Quando o pecado começa a nos seduzir, é assim que nós devemos ir até o pecado. Nós devemos clamar para que Ele nos ajude a matar o pecado. A orar algo do tipo, Senhor, faça morrer em mim o pecado que está batalhando dentro do meu coração, para que eu possa correr essa corrida sem tropeçar no pecado. Como Paulo fala em Efésios 4:27, Senhor, não deixe eu dar lugar ao diabo na minha vida, não dá espaço para Satanás na minha vida. Por que geralmente a gente não ora assim? Porque nós minimizamos a insanidade do pecado. Gente, o pecado, ele é nosso inimigo. Ele não é um desviozinho no percurso, não. É um retorno 180 graus na corrida da vida cristã. É ir para o outro lado. Como outro dia eu estava conversando com alguns jovens, né? A gente tem aquela ideia de pecar é errar o alvo. Aí qual que é a nossa concepção de errar o alvo? Bom, o alvo está ali, então eu atirei, errei. Não, não é isso. Você sabe o que é errar o alvo? O alvo está ali. Sabe o que é errar o alvo? Isso aqui é errar o alvo. É atirar para o lado completamente oposto. Mas a gente geralmente pensa que não, eu errei por um pouco. Não! O pecado ofende o caráter santo de Deus. Ele tira os nossos olhos do Salvador. Ele interrompe esse relacionamento gostoso com Deus. A gente não perde a salvação,
mas ele quebra essa amizade gostosa, esse sentimento de filiação de maneira temporária. O pecado nos faz mundanos, o pecado nos faz egoístas, o pecado nos faz orgulhosos e nos faz, inclusive, incrédulos. Para piorar, o pecado ofende a Deus, ofende o caráter santo, santo, santo de Deus. Às vezes, o pecado vai corromper até coisas que são boas, muito boas, que Deus fez para que a gente curtisse. Talvez uma música, ou música em geral, relacionamentos, trabalho, algum hobby que você tenha, música cristã, inclusive. Eu vou mais longe, serviço dentro da igreja. Se essas coisas desviam o nosso olhar em relação a Deus, se elas tomam o tempo que é devido a Deus, consumindo a nossa vida, e aí a gente não tem tempo para o Senhor, essas coisas nos fazem tropeçar na vida cristã. A Bíblia tem um nome para isso, chama-se idolatria. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Não, mas eu não tenho um ídolo na minha casa, eu não presto culto a uma imagem. Idolatria não é só isso. Idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. É por isso que ele é o pecado mais citado, por exemplo, no Antigo Testamento. Infelizmente, a gente não tem como tirar o pecado da nossa vida como dá para tirar uma roupa, né? Infelizmente. Mas nós precisamos correr uma corrida disciplinada. Focados em Jesus, entendendo quão ruim o pecado é, entendendo que só Jesus pode nos ajudar por meio do Espírito Santo a trabalhar em nós. E mesmo à medida que a gente corre a corrida da vida cristã, usando os meios de graça, né, usando aí a leitura da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, no dia do Senhor, nós devemos contar com os nossos irmãos. E aqui eu quero fortemente recomendar a ideia do discipulado, que é bíblica, de você investir na vida de um irmão ou de uma irmã, um a um. Mas você está, talvez, com um tempo livre? Liga para o seu irmão, manda um WhatsApp, fala assim, dá para a gente ir bater um papo? Preciso orar. Estou desencorajado. Ou talvez você vai se encontrar com uma irmã e refletir sobre aquilo que a gente estudou no domingo aqui. Ou talvez uma letra de uma das músicas ficou na sua mente e você quer encorajar um irmão, uma irmã, talvez mandando um WhatsApp. Gente, sério, 30 segundos. Envie um WhatsApp para um irmão ou para uma irmã e fala, olha, eu quero orar por você. Tem alguma coisa que eu posso, em específico, orar por você? E a gente tem que responder do outro lado, né, de uma forma cristã. Sim, você pode orar por isso, por isso, por isso. E não falar assim, não, está tudo certo. Já reparou como é que a gente veste uma máscara, né? Tá tudo caindo aos pedaços, mas chega na igreja. E aí, irmão, tudo bem? Tudo ótimo. Mentira. Abra o seu coração. Não estou falando para você chegar aqui na frente e pedir licença para o pastor Marco e falar assim, pastor Marco, deixa eu confessar meus pecados. Não, não é isso. Mas use aquilo que Tiago 5,16 fala. Confesse o seu pecado. Fala, irmão, eu estou lutando, eu estou maltratando a minha esposa. Eu preciso mudar o meu jeito de falar. Ou eu estou lidando com a mentira, ou com a fofoca, e isso está me afastando de Deus. Tiago 5,16 vai falar que a partir do momento em que nós fazemos isso, e os nossos irmãos oram por nós, o trabalho do Espírito começa a acontecer para que nós sejamos curados. Se relacione uns com os outros. Gaste tempo, invista. Discipulado é bíblico. Mesmo fazendo tudo isso, nós temos que correr a vida cristã olhando para Cristo. Ele é o alvo. Como o texto continua dizendo, olha aí, ó, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente nunca vai correr bem a corrida da vida cristã apenas deixando o pecado de lado.
Nós temos que olhar para Cristo. Por quê? Porque Ele, segundo o texto fala, Ele é o autor, mas também o consumador da nossa fé. Ele é tudo o que a gente precisa. Como o Augusto leu aqui no começo, Ele é o nosso corredor modelo, porque Ele correu a corrida dele até o fim. E Ele fez isso para quê? Para nos salvar do pecado, da morte eterna. Ele morreu para que você tenha vida. Olha a motivação que a gente tem para correr a corrida até o fim. Uma vez meu técnico, quando eu fazia atletismo, eu tinha a mania de olhar para trás quando eu estava correndo para ver se alguém ia me passar se eu estivesse na frente, né, obviamente. O que não acontecia com muita frequência. E ele falava, não olha para trás, Leandro. Não, eu falo, por quê? Qual o problema? Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos aqui, né? A gente sabe que o homem tem dificuldade de fazer isso, mas eu consigo, eu dou conta. Ele fala, não. Quando você olha para trás, você perde mais ou menos metade da sua passada. E pior, você pode sim tropeçar, porque você para de olhar para onde você tem que olhar. Ao contrário, quando você estiver correndo, olha para mim, ele falava isso. Eu vou estar na linha de chegada, olha para mim. Agora pense em quão mais verdadeiro é Jesus falando isso para nós. Não olha para trás, para as coisas que você está deixando de lado. Olha para mim como seu técnico da sua corrida. Eu sou o alvo, olha para mim. Jesus já nos ajudou no início, porque Ele nos salvou no início. E Ele vai continuar nos ajudando até o fim da nossa vida. Jesus não apenas nos justificou para nos salvar, mas Ele também é a nossa santificação para que nós sejamos santos. Eu vou repetir isso aqui. Jesus, Ele não apenas nos justificou para nos salvar, mas Ele também é a nossa santificação para nos fazer santos. Nós devemos correr olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. E talvez você esteja aí pensando, legal, eu entendi aí, você falou, né, a nossa missão, correr para o alvo. Eu entendi a maneira de correr, né, deixar o pecado de lado, olhando para Cristo. O problema é que eu não me sinto motivado para correr. Eu acordo de manhã e eu não estou motivado. Legal. O texto, ele nos encoraja e ele nos dá algumas motivações, na verdade duas aí. O exemplo do próprio Cristo e a multidão de testemunhas. Claro que o exemplo do próprio Cristo ele é mais extenso, mas a gente vai ver essas duas. Então o primeiro aí é o exemplo dele, do nosso Senhor. Olha o versículo 2, presta atenção. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então a primeira coisa que nos motiva é o quê? É o exemplo de Jesus, a maneira como ele suportou. Ele perseverou na cruz. Note como foi nos explicado no começo aqui. Ele suportou a ira do seu Pai. Tudo que Jesus passou vai além do que qualquer vocabulário pode descrever. A gente, pelo menos eu, tá? Durante muitos anos, eu achava que quando Jesus estava no jardim e fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, eu achava que ele estava falando dos cravos que iriam entrar aqui em Jesus e nos seus pés. Não. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver pessoas que sofreram, humanamente falando, muito mais do que Jesus sofreu. Sofrimentos terríveis. Eu lembro, por exemplo, de uma mãe que ela foi questionada e interrogada para negar a sua fé, e ela estava com o seu filho que tinha menos de 1 ano de idade no seu colo. E ela foi ameaçada, porque se ela não negasse a sua fé, seu filho ia ser torturado. E foi exatamente o que aconteceu, ela não negou a sua fé. E esses inquisidores, na Inquisição, no século XVI, começaram a cortar os dedos da sua criança, que estava no seu colo.
Negue a sua fé. Ela falou, eu não posso fazer isso. Negue a sua fé. Aquela criança teve os seus 10 dedinhos cortados. E depois a sua mãe foi torturada. Aquele menino morre por hemorragia e depois a sua mãe, depois de ser torturada, foi assassinada. Mas a questão é que Jesus, ele não clamou para que Deus passasse o cálice, porque ele iria sofrer fisicamente, sim, com as chibatadas, com a coroa de espinho, com os pregos. Mas é porque o seu pai iria virar as costas para ele na cruz. De forma que a terra escureceu e aquele relacionamento que nunca tinha sido quebrado desde a eternidade, naquele momento na cruz, por causa do seu e do meu pecado, foi quebrado. A ponto de Jesus clamar, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Foi por causa do meu e do seu pecado. Na cruz, Jesus desceu à essência do que é o inferno, o maior sofrimento que já existiu, a pena que os nossos pecados mereciam. Jesus sentiu sobre os seus ombros naquela hora. E aí seu pai o abandona por causa do nosso pecado. Naquele momento não havia nenhuma graça sobre Jesus, e sim a ira santa e justa de Deus. Nenhuma parte daquele cálice foi poupado, foi todo derramado em cima dele. Como o Augusto leu no começo, né? Esse texto de Isaías, abre aí, ou melhor, eu vou colocar na tela, fica mais fácil. Esse texto de Isaías 53, ele descreve perfeitamente o sofrimento. Olha só, mas ele foi, repare no verbo aí, ferido, por causa da nossa rebeldia. Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que nós fôssemos restaurados. Ele recebeu açoites para que fôssemos curados. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Presta atenção nessas palavras. Ferido, esmagado, sofreu castigo, recebeu açoites, condenado injustamente, ferido mortalmente. Cada detalhe da cruz nos mostra o quão horrível é o pecado. Que foi por causa do pecado que tudo isso aconteceu. Agora, isso deve nos motivar. Porque essa grande cruz de Cristo faz com que a nossa cruz seja pequena. Então, primeiro a gente é motivado aí por aquilo que Jesus suportou. Pelo Espírito Santo nós podemos suportar. Segunda coisa aí, nós somos motivados com aquilo que Jesus se alegra. Olha o que o texto diz, o nosso texto de Hebreus, presta atenção. Pela alegria que lhe fora proposta, ele, Jesus, suportou a cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele sabia que aquilo ali não era o fim. Jesus ansiava pelo dia que ainda vai acontecer, quando ele chegar diante do seu Pai, com todos os seus filhos, e falar, Pai, eu estou aqui, com todos os meus irmãos que o Senhor me deu. Essa alegria que estava proposta para Jesus. A sua chegada em casa, essa alegria do encontro com seu Pai. Dele ser coroado em glória e honra, a alegria de ter todas as coisas debaixo dos seus pés, de trazer muitos filhos de Deus para a glória, isso tem que nos motivar, porque a alegria celestial está diante de nós se você já nasceu de novo, se você já é filho de Deus. Como Paulo fala, os sofrimentos dessa vida, eles são pequenos comparados com isso que a gente vai experimentar um dia no céu. Ou como Charles Spurgeon, ele disse uma vez que os cristãos, ele têm o melhor de dois mundos. Eles têm a verdadeira alegria nessa vida, que o mundo desconhece completamente, o de pertencer a Jesus. E se a coisa piorar e o cristão vier a morrer, na verdade, ele vai experimentar a melhor coisa que pode acontecer para um cristão, porque aí ele vai estar com Jesus para sempre, na glória. Gente, que alegria está reservada para os filhos de Deus,
quando eles se encontrarem com seu Pai na glória. Se você já nasceu de novo, você tem um futuro glorioso na sua frente, a coisa não pode piorar, ela só vai melhorar. Por isso, alegre-se, seja motivado a correr a corrida que está proposta para você. Terceira coisa aí, nós somos motivados por aquilo que Jesus despreza. Volta para o texto. Olha só, desprezando a vergonha. Gente, foi vergonhoso morrer na cruz. As mães com crianças pequenas que passavam nesse cenário, né, de morte romana, quando tinha alguém morrendo por crucificação, elas apontavam lá para frente e mostravam para os seus filhos: filhos, não siga o exemplo desses homens, não. Nunca se tornem como esses ímpios. Isso aí era uma morte vergonhosa. Agora, Jesus não permitiu que isso o abalasse. Jesus não desceu da cruz e saiu correndo por causa da vergonha dele. Não. Ele queria fazer a vontade do Pai dele, não importando o que ele estava sofrendo. E isso tem que nos motivar. Isso tem que nos motivar a viver a partir do temor do Senhor e não do temor aos seres humanos, que muitas vezes é o que domina a nossa vida. O temor a Deus é muito mais valoroso do que o temor a homens. Eu acabei de falar sobre isso. Às vezes a gente chega para se encontrar com um irmão em Cristo e a gente veste uma máscara. Como você está? Não, está tudo bem. Não. Imagina o que o meu irmão vai pensar se eu falar que eu estou tendo problema no meu relacionamento com a minha esposa. Se ele for um irmão em Cristo, sabe o que ele vai pensar? Deixa eu orar por você. Deixa eu te ajudar. Talvez eu possa te ajudar. Talvez eu tenha um pouquinho mais de experiência na minha vida de casado e eu posso compartilhar alguma coisa, algum problema que você está tendo com seu filho, com a sua filha, ou no seu emprego. No mínimo eu posso orar por você, que já é uma grande coisa. É deixar o temor a homens de lado. Quando a gente teme a Deus, a gente visa a alegria do próprio Deus. Deixa eu recomendar um livro para você, se você está anotando. Quando Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, de Ed Welch. Leia esse livro. Ele vai falar de um pecado que muitas vezes a gente nem se dá conta de que a gente tem, que é justamente o temor aos seres humanos. Quando a gente faz de seres humanos pessoas extremamente grandes e Deus se torna pequeno. Quando Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, de Ed Welch. Vale a pena você ler esse livro. Quarta coisa aí, nós somos motivados porque Jesus está à direita de Deus, é o que o texto fala, olha só. E assentou-se à direita do trono de Deus. O que Jesus está fazendo à direita de Deus? 5 capítulos antes aqui, o autor de Hebreus nos diz que Jesus está intercedendo por nós, constantemente, a cada momento. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa é isso? Jesus está intercedendo por você. A todo momento, como se você fosse filho único. A diferença é que ele consegue fazer isso por todos os seus milhares de filhos. Isso tem que nos motivar. E se ele está orando por você e eu a cada momento, por que a gente tem que ficar desencorajado? Então, mesmo quando você não consegue orar, mesmo quando você está passando por lutas, por dores na vida, você pode descansar, porque Jesus está orando por você. E Ele está à destra do trono de Deus fazendo isso. A gente tem essas 4 motivações que vêm do próprio Cristo, mas tem outro tipo de motivação que o texto nos mostra, que é o quê? Essa multidão de testemunhas. Olha o versículo 1 aí, começa, né? Portanto, ou seja, depois de ler o capítulo 11 inteiro, falar desses homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno, ele fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem ou multidão de testemunhas, quem são essas testemunhas? No caso aqui do texto, os irmãos aqui do primeiro século, eles estavam lendo a respeito de quem? De todas as pessoas que viveram pela fé no Antigo Testamento. A ideia do autor, motive-se a partir de Jesus, mas também pelos santos do Antigo Testamento. Santos não santos sem pecado, tá? Santos são aquelas pessoas que foram
salvas por Deus porque creram na promessa que viria, de um Salvador que viria, tá? Por isso que eu estou usando essa expressão. Esses santos do Antigo Testamento aqui, para eles, era como se eles estivessem na arquibancada desses irmãos do primeiro século, torcendo por eles, para que eles corressem o alvo. Eles falando assim, nós já corremos, corram também. Pela fé, pelo poder do Espírito, nós corremos e chegamos no alvo. Vocês também conseguem pelo poder do Espírito. Você já se sentiu motivado? Eu estou falando no sentido figurado aqui, tá, gente? Eles não estavam lá em espírito, torcendo lá, não é isso. Mas essa motivação que vem do exemplo. Por exemplo, quando você lê Davi, você não se sente motivado quando você vê Davi, um homem que pecou em vários aspectos, mas que se humilhou diante de Deus e foi achado como homem segundo o coração de Deus? Ou talvez quando você volta lá para Gênesis 5 e lê no versículo 24 sobre Enoque, que andou com Deus no meio de uma geração corrupta, será que isso não nos motiva? As nossas arquibancadas hoje, elas estão repletas sim desses irmãos do Antigo Testamento, mas também desses leitores originais aqui da carta de Hebreus, esses cristãos do primeiro século, que também passaram por lutas e venceram. Talvez você já tenha sido motivado por Paulo, por Pedro, por Tiago, João. Fora o fato de que hoje, nós temos 2000 anos de história da igreja para sermos motivados, como o exemplo dessa mãe que eu acabei de contar para vocês. Talvez você já tenha lido biografias como a biografia de Lutero, e você tenha sido motivado quando Lutero, em 1521, quando ele estava na dieta de Worms e ele se colocou de pé enfrentando aqueles poderes e poderosos católicos que estavam questionando o seu ensino, e ele fala assim, eu não vou me retratar de nada, porque a minha consciência ela está cativa, ela está presa à palavra de Deus, e eu vou morrer por isso. Ou talvez você já tenha lido sobre Calvino e outros reformadores, talvez sobre algum puritano, John Owen ou Jonathan Edwards, ou talvez pela fé firme de Corrie ten Boom. Queridos, as nossas arquibancadas estão cheias dessas testemunhas da história da igreja, e todos eles em coro dizem para nós, continuem correndo, não desistam, continuem firmes, olhando para Jesus. Deixem de lado o pecado e corram a corrida. Talvez vocês tenham familiares que deram exemplos para vocês, pais ou mães, avós, que talvez já estejam inclusive na glória com o Pai. Falaram coisas valiosas para você enquanto eles estavam em vida. E isso ainda te motiva. Que bom. Mantenha essa memória viva, isso é bom. Além disso, nós temos irmãos em Cristo da nossa comunidade local, talvez se você esteja visitando da sua igreja local, que estão correndo junto conosco. Ao mesmo tempo que eles estão do nosso lado, eles também estão nas nossas arquibancadas torcendo por nós, para que nós continuemos a correr para o alvo. Você consegue imaginar o que seria da sua vida se você não tivesse nenhum amigo? Imagina se você estivesse aqui, sentado hoje, sozinho, sem ninguém. Não tivesse nem ninguém tocando. Imagina se você fosse cantar, sozinho. Agora olha a diferença, quando a gente cantou hoje, verdades bíblicas, e a gente ouvia a voz de outros santos aqui, isso nos motiva. Isso é dar suporte. Mas não simplesmente receber suporte, dê suporte também. É esse encorajar uns aos outros, o orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, chorar uns com os outros, especialmente para essas pessoas que estão mais próximas de nós. E aí eu te pergunto, quem que está na tua arquibancada? As melhores pessoas que estão vivas na sua arquibancada são aquelas que oram por você. São aquelas que te encorajam, não daquele pregador distante que está na internet,
Aquele pregador, ele não vai vir aqui quando a coisa estiver ruim. Ele não vai fazer teu funeral. Valorize os seus presbíteros, que estão aqui intercedendo por você, orando por você. Ore por eles. Eles carecem das nossas orações. Agora, quem você está encorajando? Não é só ser encorajado. Você tem um papel como cristão também. Por isso que eu falei do discipulado. Por esse prisma, pense, por exemplo, o que é cair em pecado. A gente não apenas desaponta o nosso Salvador, mas a gente desaponta pessoas que estão próximas a nós, a gente desencoraja irmãos em Cristo que estão próximos a nós a correr a corrida da vida cristã. Quanta confusão eu posso trazer, inclusive, para a minha congregação, se eu cair em pecado. Por isso a gente precisa odiar o pecado como Deus odeia. Isso me pegou a primeira vez que eu ouvi Paul Washer orando dessa maneira. Senhor, me ajuda a odiar o pecado como o Senhor odeia. Me dá essa concepção de que o pecado é amargo, de que o pecado é ruim. Me ajuda a lançar isso para fora da minha vida. E é interessante que no capítulo anterior, o autor de Hebreus, ele encoraja os judeus a correr a corrida pela fé. Ele fala, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, e todos os outros ele fala, pela fé. Eles correram a corrida, detalhe, eles não tinham visto a cruz. Olha a diferença deles para nós. Eles corriam essa corrida olhando para um alvo que iria se concretizar. Eles não tinham visto Jesus ainda. Eles criam na promessa que foi feita lá para Adão e Eva, lá no jardim, Gênesis 3,15, de que viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Eles não viram Jesus. Agora, e nós, que vivemos depois do Novo Testamento, nós já temos a esperança porque Cristo já veio, Ele já morreu, isso é um fato, nós já cremos nisso. Se os santos do Antigo Testamento conseguiam correr a corrida da vida cristã, corriam para o alvo em meio à perseguição sem ter visto a cruz, nós podemos ter certeza de correr essa corrida no poder do Espírito, porque Cristo já morreu e já ressuscitou. Por isso que a gente precisa colocar nossa incredulidade de lado e nós devemos correr a corrida da vida cristã pela fé. Agora, talvez, e eu quero encerrar com isso, você nunca tenha sido motivado a correr a corrida da sua vida dessa maneira. Talvez você nunca tenha ouvido a voz do Espírito. Você está aqui, talvez você já está aqui faz tempo e você não se sente motivado. Você nunca se sentiu motivado. E depois desse raio-x que a gente fez aqui em Hebreus 12, 1 e 2, parece que você não está correndo para o alvo, que é Cristo. Se esse é o seu caso, deixa eu te falar uma coisa. Você está correndo sim, mas você está correndo para a morte eterna. Ai, credo. É bom que você se assuste mesmo. Porque se você não ouve a voz do Espírito Santo, se você não se sente motivado a correr a vida da vida cristã e a sua vida está num estágio plano, isso pode ser um indicativo de que você não tem Cristo e você está correndo para o inferno. E a única maneira de escapar da morte eterna é se alguém com A maiúsculo, antes da morte mesmo existir, viesse e se oferecesse para morrer no seu lugar. Você merecia a morte, mas ele morre no seu lugar. O detalhe é que alguém com A maiúsculo já fez isso. O próprio Jesus decidiu isso antes da criação do universo. Ele decidiu morrer, trazendo libertação da morte eterna para todo aquele que crê nele. Antes da criação do tempo, do universo, isso já estava decidido entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Decidido que Jesus encarnaria, que ele viveria de uma maneira perfeita. E na cruz do Calvário, pela sua morte, a nossa morte ia ser vencida. E ele ressuscitaria para dar vida a todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crê no único que pode salvar, Jesus Cristo. Por isso fica a minha pergunta, você já se arrependeu do seu pecado? Você já creu
confessando com a sua boca e o seu coração de que Jesus é o único caminho até Deus, o único que pode te salvar da morte eterna. Se você nunca fez isso, saiba, você está correndo a corrida da sua vida em direção ao inferno. Mas Deus hoje quer te salvar, se você tão somente se arrepender dos seus pecados e crer nele para a salvação. Agora, talvez você já tenha feito isso, glória a Deus por isso, depositado a confiança na vitória de Jesus sobre o pecado, mas você está correndo olhando para o chão, buscando sentido na sua escola, faculdade, trabalho, dinheiro, prazeres diversos, hobbies aí. E ao fazer isso, o que está acontecendo? Você está se entregando ao pecado. A gente vive muitas vezes a nossa vida dessa maneira, sabe por quê? Por causa da falta do contato com Ele, da falta do contato que nós temos com a palavra de Deus, da falta de contato, desse encorajamento com irmãos em Cristo. E isso tira o nosso foco de olhar para o alvo, de olhar para Cristo, e nós vivemos com os olhos aqui. Deixa eu te encorajar a voltar para esse texto de novo, para que a nossa alma, para que a sua e a minha alma seja motivada por todas essas pessoas na sua arquibancada, colocando o pecado de lado, entendendo que o seu técnico está ali na linha de chegada falando, olha para mim e corra na minha direção, para o alvo, o nosso Senhor Jesus, porque Ele é fiel e Ele vai te levar até o fim, e que fim glorioso esse vai ser.